Meus caros, bem-vindos. Episódio especial entre temporadas e, como é costume, venho juntar-me ao Vasco, dar descanso ao Humberto e falarmos não de um jogador numa equipa, mas sim de um aglomerado de jogadores, depois de termos andado lá por fora, pelo Arsenal, Barcelona, Real Madrid. Vamos agora falar cá dentro, não propriamente uma fase boa, também já podemos adiantar até aqui num ponto de comparação, que na próxima vez que nos vamos reunir aqui será para falar dos espanhóis do Porto. Neste caso vamos falar dos ingleses do Benfica, Vasco. Britânicos, sim, vamos juntar a britânicos, porque há dois galeses que são parte muito importante para esta história. Falamos da altura entre 98 e 99, e Vasco, nós já andámos aqui a espreitar uns vídeos, porque isto também é preciso puxar pela memória, não é fácil. Mas era um Benfica em pleno Vietnã, como os benfiquistas costumam dizer, o Vietnã do Benfica. Não foi das piores épocas do Benfica, ainda assim, não foi das piores campanhas, mas é um período muito conturbado e que traz aqui um aglomerado de jogadores e até passo... Tu que és o homem das estatísticas, o nosso playmaker stats, vou-te já dizer que sabes quantos britânicos é que, portanto, galeses ou ingleses que passaram pelo Benfica antes deste período? Antes deste, para te fazeres assim a pergunta, vou dizer nenhum. E depois disto? Depois disto foram pouquinhos, mas tenho quase certeza que passou e... Zero. Também nenhum. Zero. É mesmo engraçado, porque eu acho que o Benfica ficou traumatizado. Não há nenhum inglês, nem nenhum galês antes ou depois deste período. Isso é impressionante. Gostaste? Eu gostei. Eu adoro surpreender-te. Ora bem, para contextualizarmos, atenção que eu não fui ver escoceses, e os escoceses poderá haver. Curiosamente, começamos por isto, porque se calhar a figura mais importante de todo este contingente britânico é precisamente o treinador escocês. Exato. Aliás, é por causa disso. É por causa disso. É verdade. Então dá-lhe aí. Bem, o primeiro britânico nesta história... antecede tudo isto, que é o Scott Minto, ainda é contratado noutra fase, ainda não mas era... nessa época, 97, 98, é contratado ainda com o Manuel José como treinador, e é o lateral esquerdo titular, vinha do Chelsea, até era um lateral já bastante experiente na Premier League, de qualidade. Tinha ganho a FA Cup. Eu por acaso agora fui fazer a cobertura do Chelsea Benfica e andei a ver jogadores em comum, e é curioso, ele vem depois de ganhar a FA Cup e portanto chega ao Benfica sendo um jogador relevante. E era muito bom jogador. De todos estes britânicos, provavelmente terá sido aquele, o Brian Deane também, mas o Scott Minto foi um dos que teve melhor rendimento, era muito bom defensivamente, conseguia também ir ao ataque. Nós não temos as assistências dessa temporada toda. Sim, aparece aqui só uma. Terá a ver com as competições europeias eventualmente. Não que o Benfica não marcou. O Benfica é eliminado logo na primeira eliminatória com o Bastia, 1-0 em França e 0-0 em casa. Porque eu tenho até a ideia que era um defesa que sabia atacar bem. Mas a época, portanto, o Benfica faz um mercado muito forte em 97-98, contrata muitos jogadores, para além de Scott Minto, vem o Nuno Gomes, o Sanches, o Paulo Nunes, o Gamarra e vários outros. Mas começa muito mal a temporada, mas nós é despedido à quarta jornada. Como era habitual naquela altura, o Mário Wilson está durante algum tempo, era a terceira época consecutiva que o Mário Wilson era o treinador do Benfica. Entretanto, o Vale Azevedo, não tenho certeza se o Vale Azevedo já era o presidente no início da temporada, não era? Essa ele ganha questão. Durante essa Essa é a primeira questão, que é, ainda era o Manuel Damasio o presidente. O Manuel José, as coisas correm mal, ele sai, mas o Manuel Damasio não escolhe treinador ali durante 4 jogos. É porque o Mário Wilson, porque havia eleições. Okay. E depois há as eleições. E ganha então o Vale Azevedo. O Vale Azevedo ganha a Luís Tadeu. Já nem me lembrava de Luís Tadeu. Então o Damasio nem sequer se recandidatou. Acho que não. Eu tenho que dizer que há um... Para ver estas coisas antigas do Benfica, há uma página, há um grupo
soberbo, que é o Benfica FM, com o nosso colunista, o Filipe Inglês, o Baquero. Sim, que fazem um resumo de todas as temporadas. Tem o histórico todo do vídeo e de facto aquilo é maravilhoso. E não só de jogos, não é? Até tem de reportagens. Sim, é isso. E portanto, ele na época, 97, 98, que eu andei a espreitar, aquilo é muito longo, mas pelo menos a puxar para a frente algumas coisas, e dá para ver a parte das eleições em que o Vale Azevedo ganha e que depois traz então Graham Souness. Eu só não me recordo se o Vale Azevedo já tinha dito quem era o treinador dele antes das eleições ou se foi só depois de ter ganho as eleições. Porque na altura era muito comum os candidatos apresentarem logo os seus treinadores e até jogadores, mas essa parte já não me recordo. Já te vou dizer, é que o Graham Souness não tinha clube nessa altura, portanto tinha deixado o Southampton e tinha estado antes no Galatasaray, e o trajeto mais conhecido dele no Liverpool. Sim. E depois ele chega, então, já com a época a decorrer, e já com o Benfica longe. Sim. Não é? O Benfica foi eliminado na Taça UEFA, como tu disseste, pelo Bastia, perde 1-0 em França e empata 0-0 na Luz, e no campeonato começa muito rapidamente a ficar muito longe da liderança. O Porto foi nessa época tetracampeão. O Vitória Guimarães andou durante grande parte do campeonato no segundo lugar do campeonato, da prova. Até o Rio Ave chegou a estar bem classificado. Eu recordo nessa temporada já. Rio Ave foi o último jogo do Manuel José. Perdeu 3-1. Perde 3-1 em Vila do Conde. E depois na Luz o Benfica ganha 2-1. Acho que é 2-1. No Rio Ave fica assim com tipo 8 jogadores na primeira parte. Assim uma coisa... Sei que tem muitos jogadores expulsos. E nessa altura o Rio Ave ou estava à frente do Benfica ou estava muito perto. A partir daí depois o Benfica engata, com o Graham Souness, o Benfica engata ali uma série de bons resultados. Mas já estava muito longe do primeiro lugar, mas consegue o segundo lugar, que dava acesso à Champions League. No mercado de inverno chegam vários jogadores. O principal foi o Poborski, não há dúvida. Mas chega também aí, então, mais um britânico, neste caso mais um inglês, que é o Brian Deane. Que, são os dois logo titulares no Dragão. No Dragão não, nas Antas. E o Brian Deane é conhecido até em Inglaterra porque foi o autor do primeiro golo de sempre da Premier League no formato atual. Premier. Ele jogava no Sheffield Wednesday, pelo menos ele jogou lá, não sei se veio de lá ou não. E era um bom avançado e fez até ele está essa meia temporada e o início da época seguinte, e nessa meia temporada ele está ali muito bem, apesar de haver era um ataque muito forte do Benfica na altura, tinha Nuno Gomes, Brian Deane, Poborski, Joeira Pinto. Sim, tinha tido o Paulo Nunes, que era uma grande aposta na altura. Mas que não correu bem. Que era... ele quando chega, eu tenho a ideia que ele era de seleção, não é? Era. Paulo Nunes era um jogador que havia muita expectativa em relação a ele, mas foi um flop. Já falamos com o Humberto da passagem do Paulo Nunes pelo Benfica. Mas o Brian Deane entra também muito bem, marca nos clássicos. O Benfica do Souness nessa temporada ganha de forma clara os dois clássicos, quer ao Sporting, o da segunda volta, sim. Ele já faz o jogo nas Antas, sim, já faz se perde, exatamente. Mas depois ganha 4-1 em Alvalade. Há um jogo que fica marcado porque o Vale Azevedo vê o jogo no meio dos adeptos do Benfica, no meio da claque do Benfica em Alvalade, e está a festejar exuberantemente os golos. Lembro que isso criou muita polémica, que até se dizia que falta de respeito um presidente de um clube estar na bancada à beira dos seus adeptos a festejar o golo, mas ele queria mostrar que era diferente. E era de facto. E depois ganha 3-0 ao Porto, já na reta final do campeonato. O Porto já era tetracampeão na altura em que jogou na Luz, mas faz uma segunda volta forte, tem ali alguns percalços pelo meio, alguns empates e uma derrota em casa contra o Boa Vista, e sim, que mata todas as possibilidades. Já não eram muitas de Benfica ser campeão, mas o Benfica começa ali a recuperar. O Brian Deane marca nos dois clássicos, então, Benfica e Sporting, e quando termina a temporada, apesar do Porto ter sido campeão, sente-se aqui se calhar uma mudança no Benfica. As épocas anteriores não tinham sido nada boas, apesar da conquista da taça em 96, mas tinham sido desilusões atrás de ilusões, e este final de época, e principalmente a afirmação contra os grandes rivais, dava aqui alguma maior esperança dos adeptos do Benfica. Sim. E então chega ao mercado e
Chega ao mercado de 98, com o Benfica, atenção, é um dado importante, o Benfica a ir à Liga dos Campeões. Já tinha passado por uma pré-eliminatória. Na altura nessa altura, o Sporting tinha jogado nessa época, que até joga com o Mónaco. Foi a primeira vez que há duas equipas, os não campeões vão. E o Benfica, na época 98-99, consegue o acesso e, portanto... Elimina o Beitar Jerusalém. Exato, depois que o Benfica tem que fazer a eliminatória. E o Benfica então consegue, na época 98-99, o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Salvo erro, eram 6 grupos, não era? Eram 6 grupos, passavam os 6 primeiros e os 2 melhores segundos. O Benfica não consegue passar, fica no segundo lugar, perde com o Kaiserslautern. Sim, não é? mas o pior desse Benfica foi o HJK Helsinki. A única presença de uma equipa finlandesa na Liga dos Campeões, e o Benfica não conseguiu ganhar nenhum jogo. Perde na Finlândia e empata na Luz, e esses pontos perdidos mataram as aspirações do Benfica, porque contra o Kaiserslautern perde fora, mas ganha em casa, enquanto o PSV ganha em casa e empata fora. Sendo que na última jornada, salvo erro, era no PSV, e o Benfica ainda tinha que ganhar para ter hipóteses, mas empata. E salvo erro, com 2 golos da Neudonk. Desculpa, Van Nistelrooy. Van Nistelrooy e 2 golos de Nuno Gomes. Ou de João Pinto. O Nuno Gomes marca, não sei se marca 1 ou se marca 2, mas que ele marca. Eu recordo que na altura se falava muito de um duelo de goleadores entre Van Hooijdonk e. Olha, também disse Van Hooijdonk. Já pegaste. Entre Van Nistelrooy. Aliás, o Nistelrooy só marca 1 e é o que. Portanto, o Benfica começa a perder com o gol de Koklov e depois o Nuno Gomes, no início da segunda parte, vira ao jogo. Mas o Van Nistelrooy aos 89 minutos marca e elimina as hipóteses do Benfica de ainda poder seguir em frente. Mas era um Benfica que nessa temporada já tinha ido então novamente ao mercado britânico reforçar-se. Primeiro, Brian Deane ainda começa a época, ele até joga contra o Beitar Jerusalém, mas acaba por sair do clube, e o Benfica contrata nessa fase inicial 2 nomes. Um que também já falei com o Humberto, que é o Michael Thomas. É um médio que ficou famoso no Benfica, não pelas grandes exibições que fez, não é? Mas o Michael Thomas era um nome... Diz lá porque é que ele ficou famoso? Pelo Great Balls. Big Balls. Que o Grim Stannis falou, porque o Michael Thomas era um jogador já conceituado, com passagens pelo Liverpool e pelo Arsenal, pela seleção inglesa. Portanto, no título do Liverpool, não era? E do Arsenal. Do Arsenal ele marca um golo decisivo. Anfield, exatamente. E portanto chega já consagrado, com 31 anos. Só que as coisas não correm nada bem. O Michael Thomas até era muito gozado pelos adeptos adversários e criticado pelos adeptos do Benfica, porque parecia que ele não saía daquela posição, ou seja, estava ali como trinco e a bola estava ali à beira e ele aí fazia só o lance, ou se a bola estivesse um bocadinho mais ao lado, parecia que o Michael Thomas pensava, não me vou cansar, não vou até ali. Por isso as exibições foram sendo fracas, ele ainda marca um gol ao Vitória, mas depois o Benfica perde 3-0 com o Boa Vista, é um jogo marcante essa temporada, e a partir daí o Thomas... 0-3, não é? Sim, em casa. Eu lembro-me desse jogo, que é o Duda... Não? O Duda é mais para a frente. Aqui é o sei que o Paulo Madeira está muito mal nesse jogo, não é? O Ayu marca 2 golos. Isso mesmo. E aliás, o Boa Vista chega a estar com 10 nesse jogo e marca um dos golos com 10. É isso. E eu agora que vou abrir essa ficha. Esse é o último jogo do Michael Thomas. Eu lembro de falar aqui com o Humberto, que o Michael Thomas ainda esteve no Benfica, porque tem uma questão do salário, já não me recordo. E ainda ficou, mas a treinar com a equipa B, e acho que chega a jogar pela equipa B. E há um outro reforço, depois estás aí a ver o Mário Silva. Já estou a ver aqui. E depois o Luís Manuel ainda marca um gol fora da área. Certo. O Grêmio Sonas não acaba a época. Não. Já estamos a andar demasiado rápido. Outro reforço que veio nesse mercado foi o Mark Pembridge, que era um galês, canhoto. É jogada da esquerda, não era? Que também com muitos anos da Premier League, quer antes do Benfica, quer depois do Benfica. Ele só está há 1 ano no Benfica. Eu tenho ideia que ele não era mau. Não mesmo era, no Benfica não foi, se calhar até foi dos melhorzinhos sim, deste contingente. Sim. E taticamente eu lembro que ele era muito bom, era muito rigoroso. Ele podia jogar a defesa esquerda ou a médio esquerda, era mais a médio esquerda, mas era muito certinho, era muito regular. Não vou dizer que era um Orgenes, mas era daqueles jogadores que parecia que não sabia jogar mal, ou seja, não era por ali que vinha mal ao mundo, mas também não era também não era ali que se decidiam os jogos. Sim, é isso. Mas era um jogador muito certinho, tinha um bom pé esquerdo, cruzava bem, e esse até foi, tendo em conta todos os outros que ainda vamos falar,
dos melhorzinhos, e ele até foi bastante utilizado, foi dos mais utilizados, digo eu, do Benfica essa temporada, pelo menos de cabeça. Sim, é o que eu acho. Está aqui nos mais usados. Sim. De cabeça era o que eu lembrava. No mercado de verão, vêm então estes dois britânicos. Então veio o Prembridge e o Michael Thomas. Exatamente. Okay. Mas depois chega o mercado de inverno. No mercado de inverno é que foi o descalabro. É isso. E aí que o Benfica também começa a perder a temporada. Portanto, 98-99 foi ali até meio do campeonato, um campeonato muito, muito equilibrado. O Sporting esteve a liderar durante algum tempo. O Boa Vista esteve sempre ali nos primeiros lugares. O Porto começou de forma irregular, mas foi começando a... O Boa Vista acaba em segundo, não é? O Boa Vista acaba em segundo. É, isso. O Porto foi estando irregular, mas também estava sempre ali nos primeiros lugares. E o Benfica também ia oscilando um pouco, mas também estava na luta pelo título. Que na última jornada da primeira volta, o Benfica ganha em Alvalade. É o famoso jogo dos dois autogolos do Beto. E nessa altura o campeonato está mesmo ao rubro. O Sporting, que também já tinha perdido nas Antas, começa a ficar um pouco mais longe no final da primeira volta, mas o Porto, Benfica e o Boa Vista estão os três perto, pelo menos a minha cabeça diz-me que eles estavam perto. Sim, Porto 39, Benfica 36, Boa Vista 35 e depois o Sporting 32. E o Estrela com 30. Era o Estrela que já não era de Fernando Santos, era o Jorge Jesus. Jorge Jesus, e era o Estrela do Gaúcho, não é? Do avançado. Está aqui este jogo contra o Porto. Olha, gol do Roberto Assis aqui contra o Porto. O irmão do Ronaldinho. Tinha o Hilário, o Leal, o Rodolfo. O Lewis. O Jorge Andrade ainda... Jorge Jesus tinha tido o Lewis em Felgueiras, né? E depois teve aqui também. Eram os bons tempos do Estrela Amadora. Por isso, no final da primeira volta, as coisas estavam muito equilibradas e o Benfica vai ao mercado. Aliás, o mercado já estava aberto nesta última jornada da primeira volta, porque o Cadete, eu acho que até a estreia do Cadete. Se não é estreia, o Cadete começou a jogar por aí. E é isso, e já, 3 de janeiro, este jogo em Alvalade, e o Cadete entra. Ele até reivindica uma clara traição, não é? Sim, mas o Cadete diz: não, o golo foi meu, porque o Beto. Ou o Beto é que dizia: não, eu não marquei 2 autogolos, já não me recordo. Mas aqui havia a dúvida se tinha sido golo do Cadete ou um autogolo do Beto. O Benfica então está na luta pelo título e, bem, vamos ao mercado, vamos fortalecer a nossa equipa e chegam 3 jogadores. Só para este contingente. É verdade. O Porfírio também vem... o Porfírio vem logo no início. Já tinha vindo no início. O Porfírio e o Nandinho. Nandinho, sim. Chega então ao mercado. Sabes que, desculpa, naquela declaração do Vale Azevedo, que aparece no tal vídeo do Benfica FM, é interessante que o Vale Azevedo, quando está a fazer campanha eleitoral, as suas grandes linhas eu vou trazer de volta ao Rui Costa. Sim, e curiosamente e o Rui Costa chega a dizer que tem tudo acertado com o Vale Azevedo. Perfeitamente. É ele que fala da espinha dorsal da seleção. E é ele que fala de ter a espinha dorsal da seleção. Depois tu olhas para o mercado e quem ele foi buscar foi o Andrade, o Nandinho, o Porfírio e o Jorge Cadete, que aqui já com 30 anos, imagino eu. 30 anos, estava numa fase mais ascendente da carreira. Mas então chegam os brindes de Natal que o Benfica consegue, que são 3 pérolas. Sim. Pronto, o Dean Saunders eu não achava muito mal. O Dean Saunders também era um nome consagrado. Sim, mais ou menos consagrado. Só que já tinha 34, 35 anos. Por isso, ainda por cima, na altura, agora tu vês os jogadores a chegarem aos 40 anos e ainda... sim, mas na altura não. 35 anos... 75 internacionalizações. Eu recordo-me que quando ele veio, ele já era um nome consagrado, mas as pessoas pensaram, mas porque é que o Benfica vai contratar agora um jogador com 35 anos? Ele tinha passado... O Sanas conheceu muito bem. Primeiro também falamos pouquinho do Sanas, e para quem não se recorda, até porque ele já não é treinador há muitos anos, o Grimo Sanas é uma figura muito importante do futebol na década de 80, como jogador, e de 90 como treinador, e início dos anos 2000. Ele faz parte do Liverpool, que domina o futebol europeu no final da década de 70 e início da década de 80. Ali era um médio, já não me recordo dele a jogar, mas sei que o Sanas tinha que ser um bom jogador, porque o Sanas jogou muitos anos no Liverpool, e depois ele também é treinador do próprio Liverpool. Antes tem uma passagem pelo Rangers, e é quando o Rangers começa, atualmente é o Celtic a dominar o futebol escocês, nesta altura era o Rangers. O Rangers ganha imensos campeonatos consecutivos, já não me recordo, mas é com ele que ganha, e tem a ideia que... Ele tem 3, ganhou 3 campeonatos. Porque ele depois vai ali para o Liverpool na reta final de 90-91. O Liverpool aqui tinha ganho na época anterior, se não me engano, 89-90 ou 88-89.
que o Liverpool é campeão antes sim, daquela, dos 30 anos. Eu tenho a ideia até de ter já visto, não sei porquê, ou um documentário, uma coisa qualquer, uma grande polémica do Sanas com o treinador do Rangers, não com o Sanas em si, mas portanto o Rangers é protestante, não é? Os Celtics são os católicos e o Rangers são... Eu tenho a ideia que foi com o Sanas que o Rangers contratou o primeiro jogador que pelo menos que se sabia que não era protestante, não sei se era mesmo católico, provavelmente seria. Isso causou muita polémica na altura, estamos a falar há 30 anos. Mas o Sanas, eu lembro-me de ver ela falar, mas aqui não interessa a religião, somos uma equipa de futebol, o nosso objetivo é ganhar, não interessa qual é a ideologia e a religião. Depois tem uma passagem pelo Liverpool, ainda está há alguns anos, mas acaba por não ser campeão. Passa pela Turquia, passa depois pelo Southampton e ganha uma taça na Turquia, e ele chega a treinar o Sounders, quer no Liverpool, quer no Galatasaray, era tipo o jogador... E o Galatasaray ele também o teve lá? Teve, o Sounders teve o pois teve, 95 e ia fazer 15 golos em 27 jogos, nada mal. O Sounders era um bom jogador, eu recordo na década de 90 vermos aqueles resumos da Premier League e o Sounders estava sempre lá. E ele chega ao Benfica, depois de meia época no Sheffield United, a fazer 10 golos em 23 jogos. Isto deve ser Championship, imagino eu. Eu já não me recordo se o Sheffield United nessa altura estava na Premier League. Sim, não será de certeza na Premier League que teria estes números, imagino eu. Portanto, Championship. Mas então já com os seus 34 anos chega ao Benfica. Mas ele ainda foi útil. Eu nem tinha dúvida, nem tinha ideia que ele tinha marcado. Eu recordo-me um jogo na Reboleira que eu penso que o Benfica ganha assim perto do final do jogo e o Sounders marcou o gol da vitória. E é um dos primeiros jogos do Sounders. Aí tens. Portanto, o primeiro é na Reboleira, exato, 1-0, boa, Vasquinho. Eu lembro-me. Depois... e ele também já joga em Alvalade, né? Essa parte aqui. Sim. Dizem há pouco tinha visto. Aliás, até começa contra a Académica, mas esse jogo em Alvalade. Depois marca 2 ao Farense, faz um golo ao Alverca e faz um golo ao Salgueiros. Mas sim, o Dean Saunders ainda foi útil. E também nesta altura começa... Agora vem aqueles dois... O Saunders também jogou muito porque na altura havia até... O Valde Azevedo, mal chegou como a presidente do Benfica, uma das primeiras coisas que estava para acontecer era a transferência do João Vieira Pinto. O Benfica vivia momentos difíceis em termos financeiros. Falou-se que o Benfica tinha chegado a acordo na altura com o Deportivo, mas que o João Vieira Pinto acabou por não aceitar, e desde aí a relação entre o João Vieira Pinto e o Benfica, principalmente com o Valde Azevedo, nunca foi boa, e notava-se perfeitamente que havia quase ali umas indicações do Valde Azevedo com os treinadores para atenção, o João Vieira Pinto não pode ser a nossa estrela da companhia, e ele começava a perder algum protagonismo, até na época anterior com o Sanas, 97, 98. Eu lembro que em Alvalade ele chega a marcar, mas começa o jogo como suplente. Sim, e mesmo aqui também o Sounders vai jogando muito, porque nesta ótica o João Vieira Pinto vai ter que aprender que ou sai do Benfica ou aqui não é craque, e acaba por, depois no ano seguinte, em 99-2000, um João Vieira Pinto, que é bom recordar, bem antes, no verão de 93, passou a ser aclamado e jogador, passou a ser o menino de ouro nesse ano, por causa do verão quente em que o Sporting levou Pacheco e Paulo Sousa da Luz para Alvalade, por causa dos problemas financeiros do Benfica, e o João Pinto, da forma que o Benfica conseguiu, acabou por retê-lo, dar-lhe um contrato melhorado. Aliás, chegou-se a falar do contrato vitalício. O contrato vitalício já foi um pouco depois, porque ele lembro que foi com o Damasio para em 96, 97, depois da taça, acho eu. Diz, pronto, eu tenho aqui o contrato vitalício para ele jogar até o final da carreira. Só que com o Valde Azevedo e as coisas mudaram radicalmente com o João Vieira Pinto. Portanto, era o capitão e era claramente o melhor jogador da equipa. Sim. Era um jogador de seleção, mesmo. E era um dos jogadores, até podemos dizer, do ponto de vista no panorama português, a seguir a Figo, Rui Costa, Fernando Couto, aqueles jogadores que emigraram. O grande problema do João Vieira Pinto foi o não ter emigrado, não é? Ele emigrou muito jovem, as coisas não correram bem, acho que a partir daí... Sim, ele foi para o Atlético de Madrid. Acho que a partir daí o João Vieira Pinto nunca mais quis arriscar, com receio de não correr bem. E como ele só jogou em Portugal, obviamente com uma carreira fantástica, parece que internacionalmente ficou sempre aquém, ou seja, se calhar não há tanto reconhecimento da carreira do João Vieira Pinto
porque ele não sei, mas também eram outros tempos. Na altura os jogadores portugueses ainda ficavam mais tempo em Portugal do que agora. Tu vês algum jogador de 18 anos, 9 anos, mal começa a aparecer. Claro. Vai logo. Vai logo. Sim, o João Na Pinto, altura não era. aliás, e no Campeonato Português, que um adversário olhava para o Benfica e temia João Pinto, mais do que qualquer outro. Ok, que uma vez aparecia um Nuno Gomes, outra vez aparecia um Poborski, mas ali de uma forma reiterada, o João Pinto era aquele jogador que... E normalmente era ainda por cima um jogador de jogos grandes, ou seja, quando jogava com o Porto ou Sporting ou competições europeias, o João Vieira Pinto marcava sempre a diferença. Claro. Mas depois vamos então para, provavelmente, os dois maiores falhanços dos britânicos. São dois laterais, um à direita, outro à esquerda. Um é o John Charles, Gary Charles. À direita, faz 4 jogos, marca um golo, faz uma assistência, portanto, não percebo. Para um lateral, 4 jogos, um golo, uma assistência, parece-me um excelente cartão de visita. E eu recordo-me... Ele vem do Aston Villa e já era internacional. É isso, internacional inglês, era habitualmente titular na Premier League, era um dos bons laterais direitos ingleses daquela altura, por isso parecia ser um bom reforço para o Benfica. Na altura o lateral direito seria o Sousa, talvez. Pelo menos na época anterior, há pouco estava a ver, e era o jogador que tinha jogado mais naquela posição. Seria o Sousa o titular em 98, 99, o Tar de vez em quando também jogava ali, pelo menos podia jogar ali. Ou o Calado, sim, também vi o Calado. E o Gary Charles chegava para ser o dono e senhor daquela posição. Como tu dizes, não tem, para um lateral não tem maus números, 4 jogos, um golo e uma assistência. Ele estreia-se no tal Benfica 0, Boa Vista 3, que logo aí fica muita pressão para um jogador que se estreia no clube pelo Benfica, que perde 3-0 em casa. Mas eu tenho a ideia que para não tantas exibições, o que ficou do Gary Charles no Benfica foi o comportamento fora de campo. Então, eu tenho a ideia de se falar dele gostar... Ficava acordado até tarde? Dele gostar muito da noite e de cerveja e outras coisas. Eu acho também que convém ser compreensivo, porque, quer dizer, uma pessoa que vem de Inglaterra, ok, pode gostar já gosta de beber vinho, provavelmente. Chega-se aqui, bom ambiente, bom ambiente noturno, é verdade. Tudo um muito tempo mais barato. melhor. Então, sim. Quem é que... Portanto, na altura, não há heróis. Na altura, na década de 90, o jogador inglês era muito conotado com o alcoolismo, e há vários casos de jogadores ingleses e britânicos no geral. Há vários casos, até de grandes jogadores e que tiveram excelentes carreiras, que assumiram o problema com o álcool. E o Gary Charles, eu não me recordo se ele em Inglaterra tinha já esse problema ou não, mas recordo-me que no Benfica e ele teve esse problema, ele deixa de jogar, portanto eu acho que ele faz os 4 jogos seguidos, depois perde a titularidade e nunca mais joga, e eu acho que foi mesmo por essa questão de fora de campo. Perde a titularidade em Braga e nunca mais... Pois é, isso é que ele sequer vai a banco, ele deixa de ser opção. E depois volta para a Inglaterra, assina pelo West Ham, mas... Pelo menos aqui nos nossos registros, ele praticamente nunca mais jogou. A carreira dele, provavelmente ele... E ele vem para o Benfica com 29 anos, portanto não é uma idade... mas ele, 28. Provavelmente ele depois gostou mais da cervejinha e pronto, pensou, pronto, já joguei o que tinha a jogar, agora está feito. Do outro lado veio o Steve Harkness. É outro daqueles nomes que quem se recorda na década de 90 de ver os resumos da Premier League, que ficava sempre, ele foi titular do Liverpool durante muitos anos. Ele vem para o Benfica, nessa época, portanto ele vem a meio da época, como tu disseste, ele faz 11 jogos pelo Liverpool. Sim, eu lembro dele jogar com regularidade no Liverpool, e por isso também parecia ser um bom reforço. O Sanas já o tinha treinado no Liverpool, se não me engano. Ainda o Harkness era jovem e depois voltou a treiná-lo no Blackburn, mais para a frente na carreira. E o Harkness vinha, portanto, o lateral esquerdo, porque o Scott Minto, que nós acabamos por não falar nisso, mas o Scott Minto, a meio da época 98-99, sai. Não é? Ele volta para a Inglaterra, para o Everton. Acho que é Everton. Sim. E o Harkness chega para o substituir. Acaba por fazer alguns jogos, mas o Bruno Basto até que ganha o lugar nessa o Harkness, o primeiro jogo também é contra o tal 0-3. Se calhar será que é os dois? Pois, pelos vistos são os dois.
Ou seja, nesse realmente, jogo o Benfica este jogo consegue estrear. Estreou os dois laterais e acabou 0-3, portanto, muito estranho. Correu muito bem essa. Graham Souness gostou tanto que não os tirou, portanto, jogaram 90 minutinhos e o Benfica E mais o perdeu Michael 3-0 em Thomas casa. ali no meio campo. Muito bem, sim senhora. Uau, é muito estranho este resultado, de facto. Correu muito bem esta decisão dos dois laterais britânicos. Mas o Barkness ainda faz 10 jogos, talvez. 9. 9. Mas eu lembro que. Olha, tens aí o jogo contra o Porto. Mas ele até faz os jogos praticamente todos. A partir Por acaso, daí- no jogo contra o Porto, que fica 1-1, Uhum. é o Bruno Basto que marca o Bruno gol. Bastos, Então, e o Bruno Basto jogava então mais avançado? jogava. Eu tenho ideia de um Benfica muito defensivo neste jogo contra o Porto. Mas então o Tenho Bruno ideia. Basto deve ter jogado como Tenho segundo ideia deste- lateral, ver este mais jogo na mais SIC. médio. Sim. Era nas alturas em que o Benfica dava na SIC. Eu recordo, acho que até já falei com o Humberto neste jogo. Este jogo foi a 24 de Abril, olha a data. Isso já é too much para mim. Portanto, Mas aí eu está, recordo no 24 jogo, eu não de abril. sei que horas é que foi, terá sido 8 e tal. E assim que, portanto, estamos em 99, fazia 25 anos do 25 de Abril nessa altura. Giro. E assim que queria mostrar um filme. Não, fazia 5 anos. Não, 25 anos do 25 de Abril. Ok. Pensei que estavas a dizer que a SIC fazia anos. Não. Ok. 25 de Abril é que. Ok. eram 25 Sim, anos do era 25 de Abril. certo. E assim queria começar com um filme de recriação do 25 de Abril e a hora exata, que ainda seria 24 de Abril, tipo 11 e tal, 10 e tal. E então eu recordo-me que o jogo, com os descontos, não terminou na hora em que assim queria começar com esse filme, e assim que não deu tipo, dos dois, três últimos minutos, descontos. Eu recordo-me que é um lance em que vai o 15 a correr e de repente fica tudo preto e as pessoas pensam, olha, a luz foi abaixo. Mas não, o jogo continuou a decorrer, só que assim que pensou, não, nesta altura. Vou-te só puxar assim, que é para. Porque estás a falar muito ok. para aqui. E assim que pensou, não, nós temos que começar isto à hora certa, o futebol fica para segundo plano. Na primeira altura não havia internet, as pessoas ficaram, mas será que o jogo acabou mesmo? E será que alguém marcou neste tempo? Não, ninguém marcou, ficou bem. mesmo 1-1. Por acaso lembro-me de onde estava a ver esse jogo. Lembro-me de estar em casa da minha avó. Mas não te lembras disto? Não, isso eu não me lembrava. Isso aí é excelente. Ele ficámos a olhar para a televisão a pensar, olha, a luz foi abaixo na luz. E olha, eu também não me lembrava que o Nuno Gomes tinha falhado um penalti. Que mandou ao lado, ao poste? Mandou por cima, se não me engano, ao lado. Sei que foi um penalti do Bahia sobre o Poborski, que o Nuno Gomes falhou o penalti. Ok. Pronto, estávamos a falar do Arkness, ele faz ainda esses jogos, mas mostrou sempre muito pouca qualidade. Sim, eu recordo até dele não estar fisicamente ali muito bem preparado. O Bruno Basto acaba também por mostrar alguma qualidade, e o Arkness acaba por sair. Também o Benfica, o Souness sai do Benfica ainda antes do final da temporada, fica o Shell como Mas treinador. olha, o Shell ainda meteu o Arkness aqui a jogar e ele fez uma assistência. Fez uma assistência ao e Nuno tudo. Gomes, vês? E com a saída do Souness termina. Quando é que o Souness sai? Sai depois de um empate em casa. Ok, aqui o Setúbal já está. Portanto, Campo Mairense. Eu acho que ele faz o isso? jogo contra o Porto, empata contra o Camairense e sai depois desse jogo. Meu Fica o Deus. chão na reta final. Com a saída do Souness saem também todos os britânicos do Pois. Benfica. Não fica nenhum, não é? Todos. Na época a seguir é o Jupancas. Na época seguinte é o Jupancas. Mas saem todos. Não há nenhum britânico que. Não há nenhum que continua. Não. E até aos dias de hoje, não é? Como tu já disseste, até aos dias de hoje o Benfica talvez ainda esteja recuperado o trauma e nunca mais teve nenhum. Eu estava só aqui a ver porque eu creio que o Shell consegue. É isso. Portanto, com o Shell, o Benfica, o Souness sai em quarto na jornada aí 31. o Shell, mas ainda consegue chegar ao terceiro E lugar. o Shell ainda consegue o terceiro Depois lugar. eu lembro que esse campeonato termina com um Benfica Sporting na Luz que termina 3-3. Uhum. E eu recordo que ao Benfica bastava o empate para ficar no terceiro lugar. Certo. Também na altura o terceiro, ter ficado em terceiro ou quarto Era igual, porque não havia qualificação para a Liga dos Campeões, seria só a Taça UEFA. Não sei se haveria alguma. O Marcos expulso nesse jogo no 3-3. E o Bruno Bastos logo também. a seguir, 2 minutos depois. Mas aí o Bruno Bastos terá jogado na lateral esquerda, não é? Ou o Andrade. Sim, porque este é o único jogo desde que o Arkness assume que depois deixa de jogar. Ou seja, nesse jogo Aqui já. sim, já vejo uma espinha dorsal da seleção. Exato. Nesse jogo já não há nenhum britânico. Há o Sanders que fica no banco, mas todos os outros nem sequer estão na ficha de jogo.
Provavelmente tiveram uma festa neste dia. Portanto, com a chegada do Shell, começam a perder protagonismo e o Benfica vira uma página. Lá está, como tu disseste, na época seguinte chega o Iupaincas. O Benfica ainda vai sofrer ali mais alguns anos, não é? Já não com a questão dos britânicos. Sim. Mas o Benfica ainda vai com outras coisas. Sofrer com outras coisas. Aliás, quando nós olhamos para a época, período terrível do Benfica, este nem é a melhor amostra, porque no que vem o pior a seguir, ainda estava para vir. Portanto, eu acho que a época a seguir com o Heinkes... Com o Heinkes foi na... Mas acabou para aí em quarto, não foi? Não, ficou em terceiro e ganha na segunda volta ao Porto e ao Sporting. Mas e o Heinkes fez a época toda? Faz. O Heinkes é despedido logo no início da época, mais ou menos como... Não, o 7... O 7-0 é em 99-2000 com o Heinkes, mas ele ainda fica a época toda. Ainda faz a época mas toda. Fica muito marcado, obviamente, por essa goleada. Certo. E no final dessa época sai o João Vieira Pinto, a polémica saiu. E o Heinkes ainda continua no clube, mas a final da quarta jornada é mais ou menos tipo como aconteceu com o Bruno Lage esta temporada. Já havia muita desconfiança. E eu acho que o Benfica até ganha um jogo ao Estrela da Amadora, tipo quarta jornada, mas o Heinkes é despedido na mesma. Exato. Sim, seja, sim. E depois vem um tal de, como é que se chama? José Mourinho. É? Exato, depois vem o José Mourinho, mas é a época em que o Benfica fica, em 2000-2001, que fica em sexto lugar. A pior classificação da história do clube. Sim. E tem muitos jogadores, estes britânicos, a maior parte deles não renderam, mas não renderam no Benfica, mas a carreira deles mostra que tinham qualidade, não é? Houve muitos jogadores que passaram pelo Benfica em 2000-2001, por exemplo, que nem no Benfica, nem antes nem depois, tiveram o mínimo de qualidade. Por isso, sim, neste caso, claramente vítimas também de um contexto muito desfavorável, um contexto em que, enfim, as promessas por parte de Valdir Azevedo eram todas pomposas e depois, em termos concretos, não era assim. Entrou em choque com a Oliveira de Esportes e por isso é que os jogos passaram a dar na SIC. Depois a questão de as promessas de valores pagos, há a história do Roosevelt, não é? Sim, que até é apresentado, mas depois acaba por não... O Benfica não pagou, ou não deu as garantias ao Rosenborg e o jogador foi devolvido. Enfim, há um sem número de coisas que mais tarde desaguam. A meu ver, o momento-chave é a saída do João Vieira Pinto. Da justificação que o Valdir Azevedo deu para o Roosevelt não ter ficado no Benfica. Portanto, o Roosevelt é apresentado mesmo. Há imagens dele no Estádio da Luz. Entretanto, ele vai-se embora, precisamente por causa disso. Atenção, quando estamos a falar apresentado, não é apresentado como às vezes acontece nos tempos atuais, em que o jogador até tira fotos com a camisola do clube, mas depois alguma coisa corre mal. Não, apresentados com o jornalista. Sim, no estádio, com a águia à beira, tudo. Entretanto, o Roosevelt vai-se embora, como tu disseste, porque o Benfica não tinha cumprido promessas com o Rosenborg, mas o Valdir Azevedo nunca assumiu isso, e o que ele disse é que o Roosevelt ficou impressionado com a grandeza do Benfica, apesar de estar os estádios vazios, não é? Que ficou super nervoso e que até se urinou todo quando viu a grandiosidade do estádio em que ia jogar. O Valdir Azevedo chegou a dizer isto. E como tal, o Roosevelt disse: olha, eu não consigo, isto não é se isto é só para a apresentação, eu já estou assim, imaginem eu jogar com este estádio cheio. Bem, isso é o topo dos topos do populismo, de facto. Olha, já não me lembrava mesmo dessa justificação, mas é épica. Mas para mim, eu acho que o momento-chave e o momento que provavelmente despertou nos adeptos a sensação de ok, isto tem que levar uma volta, é a questão do João Vieira Pinto, não é? Eu lembro-me de aquilo na altura do Euro 2000, antes do Euro 2000, lembro-me dos adeptos se concentrarem à porta do estádio a protestarem, porque enquanto que noutros casos, ok, o Benfica desbaratou, perdeu alguns jogadores importantes, neste caso perdeu a sua joia da coroa, entregou-a de bandeja quase que disse, rival. Nós pagamos para ele ir embora. E neste caso depois apareceu o Sporting e obviamente pegou o jogador e com o sucesso que se sabe. Eu lembro perfeitamente eu na altura ainda estava a estudar para os exames nacionais, estava ali no meu refúgio, e lembro-me o meu irmão vir dizer: olha, o João Vieira Pinto foi dispensado pelo Benfica. Quer dizer, estás a brincar, é óbvio que o Benfica não vai dispensar o João Vieira Pinto. Ele liga a televisão. E eu lembro que a seleção já estava em estágio para o europeu, e lembro dele ser entrevistado, estarem imensos jornalistas, e o João Vieira Pinto está com uma cara do género: como é que isto aconteceu? E lembro dele dizer: a partir deste momento sou jogador desempregado. Lembro perfeitamente disso. E a partir daí as pessoas começaram a pensar: bem, se calhar Valdir Azevedo
está a fazer pior do que... Claramente. E, portanto, a história dos britânicos do Benfica, que obviamente passou a ser um clube traumatizado, com quem Com podia vir flops, daquela ilha, e nunca mais aconteceu. Gostaste, Vasco? Gostei, sim senhor, até já tinha saudades tuas. Muito bem, muito bem. Portanto, Mas para não enjoares, agora vem 25 episódios de flops dos clubes portugueses, e acho que vai ser uma temporada... Muitas relíquias. Alguns destes até podiam lá entrar. Sim, sim, alguns entram. Vai ser uma temporada ainda mais especial. Eu volto a seguir para fazermos aqui mais um especial. Uma lembrança, e no caso dos espanhóis do Porto, com a Lopetegui à cabeça, mas aí a memória ainda está mais fresca. Sim. Portanto, e há mais também, acho eu. Há mais até do que estes britânicos, provavelmente haverá. Sim. Já sabem, olhem, sugestões, nós estamos abertos, lemos os comentários, muitas vezes não respondemos, sobretudo aos que não valem a pena, mas muitos valem a pena, e é um gosto ter-vos desse lado, a partilharem as histórias connosco. Portanto, estejam abertos às sugestões, estamos cá para as recolher e para depois podermos puxar pela memória. Um grande abraço e até breve.